Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Meu nome é Samantha Novaes, estamos no devocional, na campanha de 21 dias e hoje é o 9º dia. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre Jesus e Nicodemo, mas a gente vai fazer uma oração bem breve assim para dar uma introdução e aí a gente já vai falar sobre esses dois versículos. Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te pedir, Senhor, que nesse momento o Espírito Santo nos conduza à sabedoria, a entender que a tua sabedoria, que é o princípio de todas as coisas, venha nos orientar, venha nos conduzir, venha nos ensinar, para que essas palavras fiquem em nossos corações, para que ela frutifique, para que a gente possa ajudar e chegar em mais pessoas cumprindo assim o nosso propósito de discípulos, de seguidores de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, essa parte aqui, eu tenho certeza que todo mundo já ouviu, que é a conversa entre Jesus e Nicodemos. Nicodemos era, por exemplo, tipo um presidente de uma igreja. Vamos dar um exemplo de igrejas grandes. Tipo o presidente da Assembleia, o presidente da Universal, sabe? Tipo, ele era ali o príncipe dos judeus. E Jesus, ele não era um qualquer. Jesus, ele era mestre, ele era professor, na nossa linguagem, né? Tanto que Nicodemos dá um total respeito para ele, ainda fala: "Eu sei que você é filho de Deus pelas coisas grandes que você faz, porque se Deus não fosse com você, você não faria o que você faz." Nicodemos reconhece que ele é de Deus. Enfim, aí o que hoje a gente vai ler aqui é sobre a parte é João 3,14, que é o que vai ser a linha de raciocínio, vai ser o que a gente vai falar sobre isso. Então, só para introduzir o texto, né, aqui a mensagem bíblica, aí é que ele fala, né, Jesus e Nicodemos fala o que ele tem que fazer para, né, ir para o reino de Deus, e Jesus fala para ele: Nicodemos, você precisa nascer de novo. E Nicodemos fica sem entender, ele fala assim: uai, na minha palavra, né, no meu jeito, como que eu posso nascer de novo se eu já sou velho? E aí Jesus fala para ele: se você não entende as coisas terrestres, como você vai entender as coisas do céu? Que Nicodemos queria muito saber a respeito de Deus, ele tinha muita curiosidade, ele queria saber como exatamente Jesus conseguia fazer tudo aquilo. Talvez era mais curiosidade do que crer, mudar. Mas aquilo entrava tão forte no coração dele, aquela dúvida, aquilo de querer saber, de entender, que fazia com que, além de respeitar Jesus, ele ficasse ali trabalhando aquilo na mente dele. Bom, enfim, aí aqui Jesus fala para ele: Nicodemos, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, novamente aqui, ó. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Eu vou dar um pequeno exemplo aqui para algumas pessoas assim. Vocês assistiram o filme Matrix? Quando o Neo tá lá dormindo ainda na Matrix, ele tá dentro de uma água. É como se ele estivesse sendo um feto gerado, né? Ele tá ali. E ele tá vivendo a vida dele inteira lá na Matrix, achando que ele se eu não me engano, ele fazia alguma coisa de internet lá, não lembro a profissão dele, mas sei que ele trabalhava no escritório. E toda vez ele olhava ali pela janela, ficava ali, dá a entender que ele não era feliz, faltava algo, né? E aí, alguma coisa começa a querer despertar o Neo, que na verdade ele não sabe que é o Morpheus, ele que seria uma espécie, vamos supor, é, de entidade angelical, alguma coisa maior que ele. E nessa época, Neo ainda não entende, né? Então, Morfeu começa a chamar a atenção dele. Eu acho que, trazendo para uma explicação que eu acho que todos nós conseguimos entender, na minha opinião, na minha visão, no meu entendimento, o que acontece? Neil tá dormindo como se fosse um bebê, ele tá sendo ali gerado. Ele já é velho, assim, né? Já é uma idade mais avançada. E aí,
Neo tá ali dormindo e aquela coisa começa a querer despertar, ele começa a falar, velho, não tô normal, eu preciso saber o que tá acontecendo. E aqui, quando eu li essa parte que ele fala que aquele que não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus. Neo só pôde entrar numa outra atmosfera, só pôde entrar num outro mundo, despertar a partir do momento que ele fez a escolha. Eu quero despertar. Através que o Morfeu dá duas cápsulas para ele, né? Uma vermelha, uma ele continua dormindo, continua sendo gestado ali naquela Matrix, e a outra ele desperta, ele acorda, ele vive. Por mais que quando ele acorda, ele desperta, ele é perseguido, ele apanha, ele luta, é mais sofrido, mas pelo menos ele estava desperto, ele estava acordado. Já em comparação àquele outro amigo dele, ele prefere dormir. Porque nós, seres humanos, preferimos uma vida mais calma, a gente prefere alguma coisa mais tranquila. Tipo, quem não gosta, um exemplo, que não falta nada em casa, que você tem o seu carro para passear, viajar, tenha dinheiro na conta. Quem não gostaria de viajar a qualquer momento, não tivesse um trabalho ao qual você fique longe da família, você consegue passar os fins de semana com ela? Quem não gostaria dessa vida? Então é mais fácil a gente fechar os olhos para Matrix e viver isso sossegado, ali acomodado, do que a gente despertar e começar a ter problema, ter perseguições, ter algumas coisas que a gente não. Que talvez vai tirar a nossa paz ali. A nossa paz que eu falo é essa tranquilinha que a gente trabalha, come, bebe, sai no fim de semana, faz um churrasco. Essa parte é tranquila. Para as pessoas que estão despertas do sistema, despertas da Matrix, é muito pior. Elas são perseguidas, elas são taxadas como mentirosas, alguns inocentes são presos. A gente viu como 7 de janeiro, né? Algumas pessoas estão lá presas e sem julgamento e são inocentes. Então, a gente desperta e despertar dói. E ninguém quer despertar. Essa é a verdade. A gente quer ficar ali no mundo da Matrix, que é cegado, você tá ali deitado, tá vivendo tranquilo ali. Mas quem realmente tá desperto e acordou e realmente é de Cristo, ele é perseguido, massacrado, torturado, judiado. Então, essa é a verdade, né? Então, aqui Nicodemos, ele tava tranquilo. Pensa bem, ele tinha do bom e do melhor, gente. Pra que que ele ia despertar mais aquilo? Jesus começou a chamar a atenção dele para ele despertar. Então aqui, quando ele fala na água, eu lembrei, né, dessa parte desse filme aí, porque é muito parecido a forma que nós dormimos e a forma que quando você muda para a água, para o espírito, como que a gente se torna outra criatura. A gente é mais manso, a gente suporta mais coisas, a gente chora mais, mas a gente é consolado, então a gente percebe a diferença. E aqui ele fala, e o que é nascido da carne é da carne, e o que é nascido do espírito é do espírito. Não te maravilheis de ter dito, é necessário vós nascer de novo. O vento sopra para onde quer e ouve a tua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então a gente vai pausar aqui sobre o Nicodemos e o que eu quero falar para vocês nessa introdução. Quando a gente vai para o versículo 14, aí Jesus fala assim, ó: ora, ninguém subiu aos céus, senão o que desceu. O único que desceu foi o Filho do Homem. E que nele está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, Deus
a gente vai voltar lá na parte de Moisés, mas Moisés levantou a serpente no deserto, e aqui Jesus fala que ele também seria levantado, mas não para condenação das pessoas, nem para a condenação do mundo, mas para salvação, redenção. Aí ele fala aqui, para que o mundo fosse salvo por ele. O que acontece? Vocês já leram na parte de Moisés sobre a serpente? Começa em Números 21, 4. Aqui, Deus fala, em resumo, esse versículo, nessa página, é Números 21, 4. Aqui, o pessoal que Moisés tirou lá do do Egito, tava com eles no deserto, o pessoal começou a reclamar. Começaram a falar, nossa, você tirou a gente do Egito, descemos do Egito para passar fome, beber, passar sede. E começaram a reclamar. E aí o que aconteceu? Aqui no 6, então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que morderam o povo e morreram muito o povo de Israel. Porque, além da murmuração atrair morte, eles eram ingratos, porque nós sabemos que eles iam passar alguns dias no deserto. Com o tempo eles passaram 40 anos, porque a murmuração acabou levando eles a esse atraso. A murmuração acaba dando essa condição pra gente, infelizmente. Por quê? Eu vi nessa frase, já falei no segundo, terceiro vídeo, que a reclamação é uma oração para o diabo. Porque para Deus, ele fala glorifique, né? Independente de qualquer momento e qualquer dia, a gente tem que agradecer a Deus. Ah, tô na dificuldade, agradeço que é difícil. Tô passando por uma prova difícil, glorifica, agradece. E assim vai. E imagina que se tudo que é bom Deus pede e mal a gente tem que glorificar, quando você começa a reclamar, já viu, né? E o povo falou contra Deus, contra Moisés, por que nos fizesse subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui não tem pão, não tem água, a vossa alma tem fastio deste pão tão vil. Tipo, eles estavam em necessidade, porque algumas pessoas, tudo na vida dela é só comer, 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 comer. Se faltar comida, é capaz de roubar, é capaz de ficar depressivo, acontecer várias coisas. E Jesus deixa claro, nem só de pão viverá o homem. Tanto que ele orienta a gente a jejuar, né? A gente a dar um tempo na pausa ali, mas a gente tem pessoas que não conseguem mesmo. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que morderam o povo e morreram muito o povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés, disse, havendo pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, o Senhor que tire de nós essas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Pessoal, todo mundo sabe que Moisés não conheceu a terra prometida de pisar, mas ele viu, Deus permitiu que ele visse de longe, avistasse de longe. Uns dizem que foi pela desobediência, né? Que o Senhor falou para ele, toque na pedra, ele pegou e deu uma paulada na pedra. Mas vamos falar, voltado, um breve texto para nós. Imagina você carregar uma multidão atrás de você dia e noite, você ter que resolver todos os problemas. Fulano me roubou, aí tu vai lá resolve. Ciclano cobiçou minha mulher, você vai lá resolve. Moisés já estava farto, cansado, já tinha as leis, ele tinha que orar por esse povo. Eu imagino assim, para ele como se fossem filhos, né? Ele via como filhos. Com nossos próprios filhos, a gente tem ali 1, 2, 3, 5 filhos. Imagina Moisés com uma multidão de pessoas com fome, com sede, reclamando o tempo todo. Ele dava uma ordem, aí o povo devia falar, não queremos, não sei. Então, tipo, devia estar muito cansativo para ele, mas Moisés nunca desistiu do povo, né? Irritado ou não, ele até pediu a morte para que o Senhor levasse ele, mas que ele não ficasse ali mais tomando conta, sendo líder de tudo aquilo. Então Deus ainda coloca, né? Fala pra ele, escolhe aí umas pessoas que vai ser, tipo, líderes, né? E vai te ajudar a conter a população ali, aquele pessoal. Gente, deve ser muito nossa, muito cansativo, mas enfim. Então Moisés orou pelo povo, mal agradecido, mais uma vez. Isso nas minhas palavras, né? E disse o Senhor a Moisés, fazer uma serpente
ardente e pôs sobre uma das hastes. E será que viverá todo o povo mordido que olhar para ela? Aí ele fala aqui, para ele subir uma serpente. Aqui na Bíblia fala que era uma serpente de metal, mas vocês vão ver em alguns lugares falando que é de cobre. Aí ele fala assim, que subiu uma serpente e quem fosse mordido e olhasse aquela serpente, imediatamente não morreria, ela ficaria viva. Agora, eu não sei se a serpente trazia fé para eles, mas eu acredito que aquela serpente trazia à tona quem era Deus, da onde eles tinham saído e a mensagem, quem era, o que era para eles. Por exemplo, olhou para o alto e viu lá a serpente. No primeiro momento, de quem que eles vão se lembrar? De Deus. Assim que eu olhasse a serpente, eu fui mordida, a primeira coisa que eu ia me lembrar era do Senhor, que me guarde, que me proteja. A mesma coisa aconteceu com Jesus. Ele veio e foi crucificado, foi colocado no alto, né, lá no madeiro. E lá, todos nós que sempre relembramos de Jesus no madeiro, olhamos para o alto, e do alto vem o socorro. Quem que nos dá o socorro? Deus. Então Jesus sempre nos faz relembrar quem é Deus, sempre nos faz ver para onde devemos ir, para onde devemos olhar. Por isso que ele fala que ele é o bom pastor, porque ele cuida das ovelhas, ele dá a vida pelas ovelhas. Ele é a nossa porta de entrada para os céus, ele é o caminho e a verdade. Porque ele foi levantado como aquela serpente no alto por nós. E então toda vez que você tiver esquecendo do poder de Deus e do Filho amado dele, o Filho do homem, é só olhar para o alto, porque de lá vem o socorro. Deus está nos céus, no mais altos céus. A Bíblia fala que as nuvens são pó para os pés dele, de tão poderoso, de tão grande que ele é, que ele está sentado ao trono e os pés dele fica ali entre as nuvens, né? Como se fosse o pó. Então, quem maior que esse? Quem maior que o Rei dos Exércitos para nos conduzir, para nos ajudar? Ele destruía tudo. Ele destruía tudo e a todos para que pudéssemos ter o melhor de Deus. Tive uma breve... Tive que dar uma pausa, mas já voltei. Então, às vezes nós esquecemos quem é que peleja por nós, quem é que luta por nós, as nossas lutas, quem está com a gente, porque Deus dava ordem para destruir uma cidade inteira para proteger o povo de Israel. Deus dá ordem aos anjos ao nosso respeito para nos guardar e nos proteger. Balaão merecia levar uma espadada, né? Por interesse, por querer maldiçoar um povo que é abençoado por Deus. Mas Deus teve misericórdia dele, colocou a jumenta para falar com ele ali, colocou um anjo, né, para que ele voltasse e fizesse a vontade de Deus. Então a gente tem que sempre relembrar quem é o nosso guardião, quem é o nosso protetor, qual é o caminho. O nosso caminho é Jesus Cristo. O nosso caminho é o Filho do Homem. Não importa o nome que você queira dar, se é Emanuel, se é Yeshua, o que você quiser chamar. Eu creio muito que Deus sabe dos nossos corações e as nossas intenções. E eu sei quando a gente fala Jesus Cristo de Nazaré, a nossa intenção é o Filho do Homem, aquele que desceu, se fez carne, aquele que o amor dele por nós é imensurável. Ninguém morreria por outras pessoas, ninguém daria a vida por outras pessoas. No máximo, uma mãe daria sim a vida pelos seus filhos. Eu creio que o amor de uma mãe é muito parecido com o amor de Jesus por nós, porque uma mãe é capaz de fazer qualquer coisa pelos seus filhos. E eu falo uma mãe de verdade, não uma mãe que coloca no mundo e abandona. Eu falo uma mãe que gesta, que ela ama, que ela protege, ela dá a vida dela pelos filhos. Jesus deu a vida dele por nós. E algumas pessoas duvidam, né, da existência que Jesus pisou aqui. Mas eu creio porque
Vocês, não sei se vocês já sabem ou já repararam, o calendário é antes e depois de Cristo. Se não fosse uma pessoa... Gente, olha que mosquito miserento. Ô, Jeová, se Cristo não tivesse a relevância que ele tem, não fosse o verdadeiro, seria antes e depois de Maomé, antes e depois de Buda. Então não é antes e depois de Cristo. 1500 anos antes de Cristo, 1500 anos depois de Cristo. Então, eles podem tentar apagar a história de Deus, eles podem tentar remodelar isso aqui, eles podem usar as linguagens mais populares, mais fáceis, falar que é para ajudar você no seu entendimento, mas quem nos dá entendimento é o Espírito Santo. Eu posso ler isso aqui. Se eu soubesse inglês, podia ler isso em inglês, ele ia me revelar da mesma forma, porque o mesmo Espírito que conduz um, conduz todos. É igual no filme Rei Leão. Somos um só povo, somos um só em Cristo, por isso que somos todos irmãos. Eu acho muito bonito esse desenho, essa parte que ele fala assim, é um ciclo sem fim, mas somos um só povo. Não importa se eu sou zebra, leão, elefante, mas nós somos um só. Viemos de um modo, voltaremos do outro modo, né? Viemos através da mão, vamos voltar em pó. E dali pra frente é mistério de Deus o que acontece com cada um. Mas eu creio que Jesus Cristo é o lugar que devemos olhar. Porque, igual eu falei pra vocês, aqui na parte que ele fala, e disse o Senhor Moisés, fazer serpente ardente e colocar ela sobre o haste, que eu acho que era o topo, né? E assim viverá todo aquele que for mordido quanto olhar para elas. Então, assim que você olha a imagem, a figura, o Filho de Deus, Deus, traz ele para o centro da sua vida, eu acho que as coisas ficam um pouco mais fáceis, você consegue digerir melhor a dificuldade, você consegue, poxa, alguma coisa tem ali, porque vamos falar de um fato. Todo mundo sabe que a mãe do Cristiano Ronaldo queria tirar ele, né? Não vou usar outra palavra porque talvez o vídeo não derrube, né? Mas a mãe do Cristiano Ronaldo não aceitava, não queria. E ela fez alguns procedimentos para tentar, né? E não teve sucesso. Então, o que acontece? É a mesma coisa. Ela não entendeu aquela dificuldade. Ela pode ter pensado, meu Deus, vamos passar fome, que é o que a mulher hoje em dia pensa. Vamos passar necessidade, vai faltar isso, vai faltar aquilo. Poxa, ele nasceu, provavelmente teve uma infância ali um pouco difícil, uma adolescência um pouco até melhor para ela, porque adolescente você consegue conversar. O difícil é fazer eles entenderem, mas você consegue conversar, olha, hoje a gente não consegue tal coisa, por isso, por isso, por isso. E hoje ele é o maior no futebol, é o que mais, o que ganha melhor de todos os jogadores. Então, eu quero com isso, esse exemplo, que você entenda. Talvez você não entenda a sua dificuldade hoje, como eu não entendo a minha. Mas amanhã Deus saberá. E ele fala, não não se preocupa com coisa alguma, com amanhã, se vai ou não comer. Se preocupa com hoje, o pão de cada dia de hoje. E isso vai fazendo a gente tendo força para continuar. A gente vive uma vida tão curta em vista do que o que seria eternidade. Quanto tempo dura uma eternidade? Eternidade não significa perpétuo, para sempre? Então, se você colocar que você viveu 80 anos da sua vida, 80 anos não é nada. Então, que a gente possa aprender a conduzir em Cristo a nossa vida para que dure mais tempo e conforme vai passando os dias, você consegue entender que esse momento vai passar. Você vai aprender em Cristo a superar. Porque hoje eu tenho 31 anos. Daqui 30 anos eu já tenho 60 anos. E se eu não aprender hoje como viver em Cristo, como Cristo quer, quando chegar nos meus 60, 70, 80 anos, se eu viver tudo isso, vai ficar pesado, enfadigado, eu vou ficar adoecida, porque eu não aprendi
a controlar a ansiedade, eu não aprendi a viver em Cristo, não aprendi a depender de Cristo. Então, já é dito que eu vou perecer. Então, Jesus fala que foi abreviado o tempo vai andar mais rápido. Por quê? Para que os santos não sejam perdidos. Porque, gente, o que tem de gente que era de oração, de jejum, era crente mesmo, mas a idade chegou, o tempo chegou, a dificuldade chegou e aquela pessoa foi esfriando, foi esvaziando. Hoje está com as vasilhas vazias, secas, cheias de teia de aranha e o Espírito Santo não mais habita ali. Aquela pessoa acaba se tornando fofoqueira, amargurada, doente. Quantos idosos hoje, gente, não toma sacolas de remédio? Porque eu acho assim, vai se esquecendo que Deus é Deus. Gente, olha que coisa. Uma serpente venenosa picava eles no deserto. Bastava olhar para uma imagem da serpente lá, lembrar de Deus, bastava saber que tinha uma aliança com Deus e eles eram curados. O veneno da serpente não fazia efeito. Vocês conseguem entender o poder do nosso corpo, o poder da nossa mente? Então, na verdade, o poder de Deus, mas o nosso corpo é inteligente para isso, Deus dá isso para nós. Vocês já ouviram falar em remédios placebo, que a pessoa está consumindo ali somente um ativo que não vai fazer mal, não tem medicamento, tipo uma farinha, e a pessoa é curada? Aí você explica isso. Pessoas que tinham doenças que tomavam certos remédios, que era somente a farinha, e melhoravam. E é a mesma coisa que aconteceu com esse povo. Então, hoje, para finalizar, para vocês entenderem sobre olhar para o alto, aonde vem o socorro do Senhor, e tentar ali manter a calma, controlar a sua ansiedade, para que as coisas maiores aconteçam e você não fique tanto tempo num local preso, acorrentado, algemado, do qual não é o seu lugar. Que é isso que o pecado faz com a gente, é isso que a murmuração faz com a gente, te algema, te deixa ali preso. E aí você não vê motivos para mudar de vida, para melhorar, para ser melhor. Você prefere se acomodar naquela velha pessoa e ficar ali, morrer, ficar, como dizem, em posição fetal, chorando, falando: ah, minha vida não muda, não melhora. E aí isso é ruim para você, é ruim para sua família. E aí você vai abandonando isso conforme você vai lendo a palavra de Deus, vai se achegando a Ele e vai olhando para Jesus Cristo, né? Que é um símbolo dali que nos traz paz e nos traz sabedoria e nos traz mudança. Então, pessoal, essa é a palavra de hoje, que vocês possam ler Números 21:4 e medita nisso, né? Medita na responsabilidade que você tem, qual é a sua função, qual é o seu papel, e vocês vão saber aonde vocês têm que ir e como chegar lá e como ser curados em nome de Jesus. Então vamos lá. Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te agradecer por essa palavra incrível, que o Senhor possa guardar em meu coração, no coração de quem está ouvindo, Senhor. Que o Senhor possa trazer em cada lar a tua imagem, o teu anjo, a tua proteção. Que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos ensina a orar como te agrada, como te convém. Que o Senhor venha colocar em nossas palavras sabedoria. Que o Senhor peça que um anjo venha purificar os nossos lábios, porque são lábios impuros, lábios de engano. Que o Senhor venha transformar nesses 21 dias, venha trazer milagres, venha trazer prosperidade, venha trazer sabedoria, venha trazer mudanças em nome de Jesus. Senhor, quero te agradecer por mais um dia, por mais um tempo, pelas oportunidades que o Senhor vem trazendo. Que o Senhor possa abençoar os meus negócios, negócios das pessoas que estão iniciando algo. Que o Senhor abençoe cada criança, cada filho, cada lar, em nome de Jesus. Amém. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. E um beijão para vocês.